Quando falamos de luto, falamos de algumas regras da sociedade. E existem algumas vivências em relação ao luto que não são validadas pela sociedade, como se não fosse aceita ou até ridicularizada em alguns momentos. Temos uma nova configuração familiar. Sabemos que o luto materno, o luto parental, segundo a literatura e também a vivência, é um dos lutos mais difíceis e complicados de serem elaborados. Mas como fica o luto de uma enteada ou de um enteado? A sociedade não aceita aquela mãe de coração, aquele pai de coração, julgando a dor e o sofrimento desses familiares. Da mesma forma, quando nos enlutamos por um amigo. É apenas um amigo e você ainda está assim? Os amigos são os amores escolhidos e não os amores impostos pela lei genética familiar, consanguínea. O amigo é aquela pessoa que compartilha muitas vezes a sua história, amigos de infância ou amigos do trabalho, da faculdade, da rua. São pessoas que fizeram parte da história do enlutado. Ou de primos, de irmãos. O luto fraternal é um luto pouco falado. Quando principalmente estamos falando ali de um ambiente, de uma morte infantil, o irmão sobrevivente, ele de certa forma perde um pouco de mãe, de pai. Como é que fica o luto dos familiares, do luto dos profissionais que cuidam daquela pessoa? Ou no ambiente hospitalar, ou professores que perdem os seus alunos. Nós, profissionais da psicologia, quando perdemos um paciente, eu já tive experiências de perder paciente, não só no hospital, acompanhando pacientes no hospital, mas pacientes em cuidados paliativos, em final de vida, que vieram aqui para o meu consultório. E de certa forma, não no ambiente hospitalar, mas eu fui acompanhando semana a semana, organizando junto com a família todas as pendências para trazer um máximo de dignidade e acolhimento. Mas eu também perdi uma paciente que morreu por feminicídio, uma paciente aqui do consultório. Estava afastado alguns meses porque foi viajar e eu descubro a notícia, eu soube da notícia pelas redes, pela mídia, porque foi um caso que teve muita repercussão. Eu sempre tento ter um distanciamento no dia a dia dos meus pacientes, ou seja, acabo sempre respeitando o sigilo e a ética profissional. E meus pacientes sabem muito pouco da minha história. Mas ali, com aquela paciente, eu precisei me despedir. Sim, eu fui no velório, sim, eu abracei a mãe e a irmã. E ali, no último instante, eu despedi da minha paciente. Afinal de contas, foi uma morte repentina, de muita violência. Nós temos um fenômeno da população, estamos envelhecendo. Discutimos pouco sobre isso também. Achamos que envelhecer é ali, só na terceira idade, só quando somos uma pessoa idosa. Mas fato é que é um fenômeno mundial e aqui no nosso país também. Há necessidade de cuidadores profissionais. E esses cuidadores, às vezes, passam meses, anos acompanhando aquela pessoa. E aí vem a morte. Vem a morte dessa pessoa cuidada. Como é que fica a saúde mental desses cuidadores? Esse ambiente até então rotineiro, ele é mudado. Um novo paciente, uma nova família, um novo momento. Pensando nesse luto também não validado, temos os relacionamentos, e eu não tô aqui para julgar o que é certo, o que é errado, mas os relacionamentos extraconjugal. E como é que fica para o enlutado quando quem falece é o amante? É um espaço que não é validado por toda a questão moral que existe na sociedade, mas isso não significa que essa pessoa não sofra. E muitas vezes, na maioria das vezes, é um luto que é silenciado e silencioso. Claro que agora menos, e que bom que assim seja,
mas ainda temos preconceito em relação à sociedade, à homoafetividade. E muitas vezes essa relação não é validada, algumas vezes pelo próprio ambiente familiar. E há uma desqualificação desse processo. Então, há muito o que se falar sobre esses lutos silenciados e muitas vezes silenciosos. Eu sou a Fernanda Rezende, eu sou psicóloga, eu cuido de pessoas enlutadas.